Começar por essa que a gente nem conversou aqui, então. Pode ser, né? Tá. Eu coloquei uma aqui que é articulação com... Uma atividade que é articulação com outras organizações, assim, né? Que é essa atividade de hoje, por exemplo, né? Estamos numa reunião com a Motirô, com a UFPR. E assim como já participei tem feito esses trabalhos, assim. Teve um seminário na semana passada na cidade, teve aquele seminário na Coopera, esse trabalho de articular com as organizações. Daí o resultado que eu espero desse trabalho... Acho que vamos falar só os trabalhos, tá. Só pra gente conseguir colocar todos aqui e tentamos organizar eles, daí depois a gente pode... Tá. Então daí um outro que eu coloquei ali que é mobilizar os mutirões, assim, né? Daí coloquei entre aspas agente multiplicador, que na forma como eu aprendi a fazer esse trabalho, o pessoal da Coopera lá chamava de agente multiplicador, né? Que é esse trabalho de tentar animar os mutirões, organizar os grupos também, né? Chamar as pessoas. Daí tem um que a gente não discutiu aqui, mas ele é bem parecido com isso, que é o trabalho de assistência técnica e de troca de saberes, assim, né? Conseguir se dedicar à própria técnica, ao desenvolvimento da técnica da agrofloresta. Daí teve um que eu coloquei aqui que é articular a comercialização, né? Que é a história de conseguir criar alguns canais de venda, assim, né? Como foi começar a feira de Matinhos, daí agora nessa retomada a gente começou a história de fazer a feira lá dentro da universidade, e também às vezes tinha que pegar a sobra da feira e vender lá no RU, ou vender aqui na cidade de Morretes, ou lá em Matinhos mesmo, né? Então a gente chamou isso de articular a comercialização. Daí tem a outra função que é de feirante mesmo, né? Daí dentro dela tem a tarefa de ser motorista, mas tem várias tarefas, né? Que é montar a barraca, que é calcular o troco, essas coisas assim. Daí coloquei uma atividade que é escrever, daí no caso alguns registros, assim como o TCC, que tem uma boa parte da memória do processo, escrever artigo, escrever projeto, né? Elaborar relatórios, coisas assim. E daí tem uma atividade que é fazer divulgação, propaganda da agrofloresta e da Maia, assim, né? Que é conhecer, né, potenciais consumidores ou agricultores que queiram entrar na Maia, né? Contar sobre o trabalho que a gente faz, né? E acho que é isso. Tá, vamos tentar colocar todos aí pra gente ver como que vai ficar. Se faltaram muitos ou não. Pode ser você? Então, eu fiz uma folhinha só duas. Então, das atividades que eu faço agora na AMAI é a organização e a mediação das reuniões mensais e dos núcleos, registro das atividades, né? Os acordos que a gente faz na AMAI, alguns relatórios, né? E alguns documentos. As atividades com o coletivo de mulheres, com o Vivero, também essa comunicação com outras instituições, o plantio e a produção eu coloquei aqui porque várias coisas, né, a Angelina registrou. Os mutirões das... Eu ia pedir para você escrever igual essa aqui, igual uma ficha dessa aqui, um para cada um. Tá. Tem uma caneta. Parecia um pouco. Parecia pouco no início. E esqueci de mostrar uma outra.
Então, o mutirão das mulheres, comercialização e a certificação. São algumas das atividades que a gente está desenvolvendo. Né? Isso. Organização de encontros da Mari. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Do Gilbert. Pra mim eu coloquei tesouraria. E daí outra coisa que tá aqui, na verdade não faz parte de mim, mas é uma atividade que a gente acabou colocando aqui, que é a organização das ferramentas. Aí colocando ali o que a gente tinha feito numa reunião. Esses dois estão. Estou guardando as sementes, aprendendo a ser guardador de sementes, mutirão, plantio. Não é só para a Mai, mas eu imagino que é também. Eu estou organizando uma biblioteca agroflorestal, guardando os registros históricos, tem bastante coisa lá na casa do avô. E bastante coisa nas estantes lá, bastante dos registros. Eu gosto de lidar com eles, conhecendo eles também. A gente tem organizado propostas, escrito e refletido bastante sobre as propostas, sobre desenvolvimento do regimento interno. Bastante reflexão, assim, para poder desenvolver essa organização da pauta antes com a Nelsume. Isso é uma coisa do agora, porque veio da última reunião. E eu tenho escrito as atas das reuniões, os registros para acompanhar, a consulta, as listas de presença. Esse aqui eu não entendi direito. Essas propostas são as propostas que são discutidas nos encontros, é isso? Como a gente está agora fazendo reflexões sobre as metodologias das reuniões, né, como que a gente vai desenvolver as reuniões. Mas ainda a gente não aplicou, assim, na última reunião a gente trouxe a reflexões de todos os grupos, né? Aí a Mora e o Luiz trouxeram como de mais um núcleo. Entendi. Então, vamos tentar organizar, vamos tentar encontrar uma forma de ir agrupando esses trabalhos aqui e depois a gente pode ir discutindo cada um grupo, assim, mais ou menos. Né? Talvez uma divisão inicial seria assim, o que são trabalhos que são direcionados para fora do público da MAI e os que são direcionados para dentro, né? Então, vou tentando fazer isso, mas se vocês sentirem, vão falando. Então seria talvez mobilizar. Não, esse aqui mutirão. Mutirão. Não vou comer. Esse aqui são dos mutirões, né? Assistência técnica. Aqui, ó, articulação com outras organizações. Desenvolvimento de parcerias. Tem o time teu também plantio e produção, divulgação, propaganda. E à medida que for lembrando também, né? Foi lembrando outra coisa. Se quiserem ir colocando outro aí. O que eu esqueci de colocar é agricultor. Não sei Mas daí esse já é mais um trabalho, digamos, ele tem impacto da MAI, mas ele não está ligado diretamente ao trabalho da MAI como um todo, né? A atividade da MAI como um todo. Né? Eu acho que sim. Porque eu, por exemplo, eu coloquei ali plantio e produção e porque tem a ver, né? Porque ser mais um agricultor da associação que vai fortalecer o grupo, né? O grupo
na produção. A direção, né? Para quem está dirigindo é uma história de mostrar como faz, né? Sim, contagiar outras famílias, né? Levar alimentos para os consumidores. Então, para mim, o agricultor tem tudo a ver com... Então vamos colocar aqui. Aham, e você também não colocou ele. Eu discordo, na verdade, eu concordo com os números. Por quê? Porque eu acho que em relação do trabalho que é da malha, assim, isso é algo subentendido, mas se a gente abrir, assim, daí muita coisa tem a ver indiretamente. Acho que essa relação de o que a gente faz para a associação, não para a agricultura ou para a agroecologia ou com uma ideia ampla, assim, da causa. Com certeza, se a gente começar a achar justificativas, a gente encontra, mas acho que elas não estão diretamente em prol da associação, assim, porque acho que uma das grandes dificuldades assim, do coletivo é conseguir justamente estratificar as atividades que estão relacionadas com ela, assim, né? Em termos de organização estratégica, assim. Mas eu entendo também, mas eu discordo. Eu compreendo também o que tu diz, mas também discordo, porque o agricultor é a base da associação, né? Então, sim, mas por exemplo, se a gente tem uma associação de pescadores, e daí a gente fala, o que você faz para a associação? Eu pesco. Pô, lógico, mas colocar como uma atividade assim que faz parte da organização. É algo intrínseco, mas que não... Entendi. Senão vai ficar... Daí a gente vai poder colocar muitas outras atividades que não estariam realmente Sim. no patamar da organização para manter a associação. Interessante. Assim, Mas é uma atividade, né? É uma E ela vai precisar ser também olhada. É o mesmo. Tu veja que é interessante o debate realmente porque a nível conceitual da lógica da atividade ela se encaixa. Ela é uma mas ao mesmo tempo assim, se nós estamos falando exatamente no caso aqui de delimitar e fazer recorte que nós estávamos antes, o que é o trabalho de fazer o trabalho de organização da AMAI, é um pouco dentro do que o Gilbert está falando. Mas é um debate bem interessante, depois de ver se é conceitual, os dois estão, né? Os dois cabem, porque de repente uma pessoa, por exemplo, o Luiz Paulo Beltrame Altume, coloca um esforço super forte nesse de fazer esse trabalho. Né? Então, justifica também essa fala, né? A gente entende, mas de repente se a gente recortar, fizer o recorte hoje, dizer assim, a partir daqui ela não entraria. Eu tenho uma reflexão sobre isso que é sobre agricultor, o agrofloresteiro e o produtor. Porque às vezes é o agricultor, agrofloresteiro, mas ele não produz para comercialização. Então ele não faz essa atividade de produção, ele produz só para consumo próprio. Eu acho que tem esses níveis assim também de participação da produção das pessoas na marca. Concordo. Quem comercializa, né? Que faz girar, que é o que vai girar. Só que como a gente é uma associação e a parte de comercialização não está intrínseco, aí eu já também questiono. Por exemplo, a gente decidiu ser uma associação e não uma cooperativa, então a gente não comercializa. Tanto que a questão da comercialização a gente não tem conversado na reunião porque é uma coisa que não faz parte de todos. Então, bem, essa compreensão ainda para mim é vaga também, do quanto eu já acho que a gente deveria conversar na nossa reunião, porque a gente não conseguiu ainda esse lugar da comercialização, né, assim, uma reunião que é uma demanda. Que teria que ser conquistada pelas pessoas que comercializam, né? Principalmente, eu penso, não teria que vir tipo um agente externo novamente, mesmo sendo da mãe, e já criar outro espaço, né? Mas assim, entre bom e ruim, certo e errado, é legal a gente compreender que a Mutirô, junto com o projeto da Agroflorestar, tem um papel muito forte dentro do processo, né? E está rolando um empoderamento dos agricultores, né? A compreensão das ferramentas que foram sendo construídas,
essa compreensão ela não é simples, né? E por mais que às vezes esteja bem didático ali o material que a Multirô fez, é difícil às vezes entender alguns pormenores, assim. É um processo assim, né? Muito bom. Muito bom. Porque esse é o caminho, a gente viu a dificuldade que a gente tem aí, né? Vamos tentar aqui então colocar para o lado de cá essas atividades que estão, digamos, da MAI para fora. Vamos colocar mais para esse lado de cá. Então, vamos pensando aqui, a comercialização. Calma aí, que eu vou. Acho que eu vou vendo um por um aqui e vou reorganizando aqui. Nesse sentido, aquela pergunta que tinha feito vocês conseguiram colocar todas essas atividades aqui. Se faltar alguma, eu acho que Escrever projetos, registro de atividades. Registro de atividade e relatoria. De quem que é esse aqui? Teu, né? Daniel? O que Que ele está ligado às reuniões, né? Cadê as reuniões aqui? Vamos colocar. As reuniões de organização dos encontros. Então, aqui são as reuniões, registro das atividades. Tinha um da Amora aqui também, que é organizar as propostas, que estão relacionadas, escrever as atas das reuniões. Daí tem aqui, diferente, particular e comercialização, esses aqui estão juntos também. Escrever projetos, TCC, tal. dos registros. Teve um de registro também. Que a Amora estava falando. E agora botou tudo junto. Os registros. Continuar pra dentro. Mutirão mulheres aqui, daí, né? Coletivo de mulheres. Esse de semente, acho que ele é, digamos, ele é que nem a certificação, né? Ela apareceu aqui meio com a organização do material. Viveiro aqui dentro. O viveiro, eu acho que, como que você considera o viveiro? Ele estando dentro desse trabalho com as mulheres? É que daí a gente pode... Que é diferente do mutirão. Então. E aí a gente pode falar um pouco, talvez, né? O que é... Quem são as pessoas envolvidas nos mutirões e quem são... As pessoas envolvidas no viveiro. No viveiro, né? Tinha aquelas duas perguntas das pessoas, né? Quais são as pessoas que estão relacionadas ao trabalho dos mutirões? E quais são as pessoas que estão relacionadas ao trabalho do viveiro, né? Se são diferentes. No trabalho dos mutirões, é a Eva, a Teresa, a Irene, a Amora, eu principalmente, né? Aí a gente recebe, agora está Agostinho, a Aline, que participou hoje, mas principalmente a Amora, a Irene, a Teresa, a Eva, a Selene, que é a filha da Eva, e eu, né? E no viveiro é a Teresa, fortemente, e eu que acompanho, né? Nos momentos. Os momentos que eu posso, mas é ela e a Eva, só que a Eva, por esse processo de... A construção veio da Eva, a Irene, a Teresa e eu. E depois, como a Eva sofreu um acidente, mantém na Teresa, que está no sítio dela, né? E eu que acompanho.